Nem precisava falar, era na hora. Olá, Maurício, Senhor te abençoe. Amém, graça e paz, igreja, bom dia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha liberdade aqui, Deus. Que flua o teu Espírito Santo através de nós, e que nossos corações se tornem terra fértil, para que a tua palavra venha, Pai amado, e faça aquilo que ela tem que fazer. Transformação, mudança, cura, libertação. Que haja entre nós, Pai amado, um desejo inesgotável de te buscar, Deus. Flua, Pai amado, através de nós. Enche os nossos corações com liberdade, Deus. Esse não é um culto, Pai amado, pela uma manhã, mas é um momento em que nós nos achegamos até a Ti, te pedindo: transforma as nossas vidas. Muda tudo aquilo que tem nos paralisado. Nos enche agora, Pai amado, para que possamos ser instrumentos da Tua glória nessa terra, Deus. Por isso te damos liberdade. O agir é Teu, em nome de Jesus. Amém. Quero começar aqui agradecendo, as pessoas que sempre nos ajudam, convidando aí a Marilúcia. É uma benção, Marilúcia, obrigado por estar nos despertando para algo diferente, algo novo. E é isso, a igreja do Senhor vive de renovo, de coisas novas, em nome de Jesus. Vou ler um texto aqui antes da gente começar, que tem falado muito comigo. Espero que Deus nos conduza. 2 Pedro 1, 20 e 21 fala assim: sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Sabe, Deus tem me ensinado ao longo desse tempo, aprendendo com pessoas próximas, de que nós temos que deixar o fluir do Senhor mover tudo aquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente é conduzido por aquilo que o ambiente quer, ou porque pessoas querem moldar, mas quando a profecia do Senhor vem sobre a vida de homens e mulheres levantados por Cristo, ela tem um papel: modificar. Um profeta vem senão para entregar algo que vai trazer uma direção. Ele tem uma palavra que vem de Deus para mudar um propósito em nossas vidas, e que nessa manhã o Senhor possa fluir através da palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que voltar à essência da adoração, à clareza daquilo que Deus quer para nossas vidas. E o que Deus quer para nossas vidas? O que o Evangelho, que já foi, eu lembro ano passado, se eu não me engano, foi implementado o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, e muito foi se falado de uma implementação da cultura do reino de Deus nessa terra, e que nós somos instrumentos da implementação do reino de Deus. Mas será que isso só ficou como algo que foi feito em uma campanha, ou é uma verdade que nós carregamos no nosso dia a dia? Porque Jesus veio para cumprir um propósito. Jesus entendeu de forma excelente aquilo que Deus queria para a vida dele. Será que nós temos entendido aquilo que Deus quer para nossas vidas? Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 42, a partir do verso 1. Isaías 42, a partir do verso 1. Aí você coloca na Luiz Fernando. Aí depois, se você quiser colocar lá, está Luiz Fernando, obrigado. Eis aqui meu servo, a quem eu sustento, meu eleito, em quem a minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, e ele irá produzir justiça para os gentios. Próximo. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Próximo. Uma cana esmagada, como a cana esmagada, ele não quebrará, e o pavio que fumega, ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Próximo.
Ele não falhará, nem será desencorajado, até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Ele não, portanto, diz Deus, o Senhor, Ele que criou os céus e estendeu, Ele que alargou a terra e o que dela procede, Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra, e o Espírito para aqueles que caminham nele. Só até aí por enquanto, Luiz Fernando. Então assim, nós temos aqui falando, o profeta falando, Isaías, de Jesus, de cumprimento de uma promessa que viria sobre Jesus, que se entregou para os propósitos do Pai. Ele é o exemplo perfeito de como é a nossa entrega, ou como deveria ser a nossa entrega perante aquilo que Deus tem para nós. Jesus foi obediente em adoração e entrega restrita de amor ao Pai. E será que hoje, como a Marilúcia falou no começo, como o pastor Elton sempre tem falado, será que Jesus, será que Deus se alegra das nossas atitudes perante aquilo que é o propósito dele sobre as nossas vidas? Será que como nós temos feito as nossas atitudes, aquilo que o Senhor entregou para nós, para cada um de nós? A palavra de Deus não precisa vir, em Isaías 42:7 fala: todos eles são o meu próprio povo, e eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Nós fomos criados para mostrar a grandeza do nosso Deus. Há em mim e você uma expectativa do Senhor, de que nós possamos mostrar à terra o nome de Deus. Quando nós entramos, quando nós saímos, por onde nós fomos, em nossas atitudes, mostrar quem é Deus. E será que as pessoas veem Deus em nós? E será que nós somos pessoas que carregam o nome de Deus lá fora? Sabe, eu primeiramente a mim peço perdão a Deus todos os dias, as minhas atitudes, as minhas falhas, porque nós somos homens corruptíveis. Mas a gente tem que tentar cada dia mostrar às pessoas Deus através de nós. Não só como a gente pode dizer, só em louvar, em falar com a boca, mas em demonstrações de que Deus tem transformado as nossas vidas. Não é fácil a gente demonstrar às pessoas que conhecem a nós, que nós temos mudado. Às vezes pessoas de mais longe veem em nós uma mudança, que as pessoas de perto demoram para ver, porque elas andam, elas caminham com nós, elas conhecem os nossos defeitos. Mas Deus nos conhecia desde a criação. Ele sabia que a gente ia pecar, Ele sabia que nós éramos cheios de defeito, e mesmo assim Ele entregou Jesus. Essa não é demonstração de amor? Isso não é um cumprimento de propósito? Às vezes a gente fica preocupado do que vão falar de nós, do que estão falando, e às vezes a gente esquece de mostrar Jesus para as pessoas. Muitas vezes porque a gente quer interpretar um personagem, encarar uma persona, e não deixar o Espírito Santo agir em nós. A palavra fala: andai em espírito, todos os dias. A gente tem que deixar de lado essa figura e mostrar Jesus em nós. E o Espírito Santo já foi revelado a nós. Se você ainda não teve uma manifestação do Espírito Santo em sua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje o Senhor te demonstre a presença do Espírito Santo. E como a Maria Lúcia falou, Ele produz fruto em nossas vidas, e esses frutos são o que as pessoas vão ver. Não vai ser mais nós que vai falar, não vai ser mais a gente que vai andar, não vai ser mais a nossa boca, mas a presença do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. E quando o Espírito Santo age em nós, nós começamos a fazer algo diferente. A pessoa movida do Espírito, ela não mais limita o agir de Deus, e ela já não é dona de si própria, e ela começa a agir de forma extravagante.
porque o amor de Deus dentro dela é tão grande, imensurável, que não dá para conter na forma física humana, e a gente começa a extravagar o amor de Deus em nós. Abram comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Do 19 ao 27, tá? Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Próximo. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática da lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições, e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, é forte isso, né? É forte a gente viver desse jeito, praticantes do Evangelho, não só pela língua, não só de falar, não só de ler a Bíblia e não entender, é ser praticante. Distribuir aquilo que Deus tem colocado em nós. É engraçado que quando nós entramos em uma empresa, a primeira coisa que o chefe fala quando vai contratar alguém, ele fala assim: ó, para você subir, para você pegar, herdar outro cargo, você tem que ensinar outra pessoa. Passa os seus conhecimentos para ela, porque se essa pessoa for apta a fazer a sua função, você está apto para assumir uma nova função. E porque nós, no reino de Deus, que é o maior investimento, não estamos sendo aptos a passar aquilo que o Senhor nos entregou. Nós queremos subir de nível sem entregar aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Pessoas à nossa volta veem em nós certos traços de mudança, mas não veem em nós a aptidão de passar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Humildemente ouçam a palavra. Ela tem que ficar aqui dentro de nós fazendo algum efeito. A gente tem que sair do culto na segunda, na terça, lembrar daquilo. Meu Deus, aquilo que foi falado. O que o Senhor quer fazer comigo? Porque eu não entendi naquele momento, Senhor, mas está aqui, ó, está batendo. O que é transformar em minha vida? Não é o culto, não acaba a gente sair da porta. A palavra tem que ficar falando com nós por dias, para mudar a nossa condição lá fora. Irmãos, tem gente que é movido, sabe, por visões, glória a Deus, por atos espirituais, glória a Deus. Mas eu estava falando para minha esposa, eu sou movido por uma palavra. Eu não tive um sonho, eu não tive uma visão, eu sou movido por uma palavra. Assim como a Maria Lúcia falou, eu estava perdido, mas um dia Deus me colocou uma palavra, e essa palavra me machuca até hoje.
Até hoje eu tento ainda me encaixar nessa palavra que o Senhor colocou, que está ali em Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Ele vai falando para eles: seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. As pessoas não sabem por que eu sou animado, ou por que eu estou sempre tentando animar as pessoas, porque foi lá atrás, Deus me deu uma palavra: tenha bom ânimo. É difícil as coisas me desanimar, eu não estou aqui para me gabar e longe disso, mas eu tenho uma palavra: tenha bom ânimo. Eu acordo de manhã, me coloco sobre os meus pés, e o bom ânimo do Senhor toma toda a minha musculatura, e eu fico ereto perante as situações, pedir perdão, pedir desculpa. Hoje nós estamos passando por um tempo em que a gente já acorda opresso, dorme opresso, se deixar fica o dia inteiro convalescendo, sendo que Deus tem palavras: levanta, olhe para o alto, dos montes te virá o socorro. Não é olhar para baixo não tem nada, é para o monte, é para o alto. A gente ainda está passando por processos, e uma das coisas que nos trava como cristãos a chegar no ponto que Deus quer é olhar para trás. Primeira coisa, a gente olha para trás. As coisas do mundo, a gente olha para as coisas do mundo e às vezes nos dá saudade daquilo que a gente era, ou daquilo que a gente tinha. Exemplo da mulher de Ló, ali de Gênesis, ela olhou para trás, e essa olhada para trás limitou ela da visão de Deus. Deus tinha salvação para ela, era salvação. Ela olhou para trás e ficou presa no que ela tinha em Sodoma e Gomorra, uma certa aparência de riqueza. As pessoas serviam ela e Ló lá. Se você for ler a Bíblia, ela e Ló lá eram considerados. Mas Deus, em sua infinita graça, manda anjos: busca, salva a sua família, vamos embora daqui, eu vou destruir tudo isso aqui. E eles se relutam a sair dali, até que os anjos conseguem arrastar. A palavra fala que os anjos arrastam. Só que no caminho, muitos de nós olham para trás. E quando a gente olha para trás, a gente não está olhando para a visão de Deus, que é para frente. Foco. E quando a gente olha para trás, nós nos tornamos memoriais. Essa mulher é um memorial de pessoas que olharam para trás. E a outra coisa que nos trava de olhar para trás é ficar preso àquilo que nós temos, como a Marilúcia acabou de falar perfeitamente. A prosperidade em Deus é diferente da prosperidade do mundo. Não que Deus não quer que nós tenhamos as coisas. Quando ele chega ali no jovem rico, sabe o que ele fala para o jovem rico? João, você faz tudo bem. Você faz tudo bem. Maravilha, desde pequeno você me serve. Você tem feito as boas obras. Agora você larga tudo e me segue. Larga tudo que você conquistou e me segue. Jesus falou isso para mim e para você. Larga tudo e me segue. E aquele jovem que hoje é lembrado como jovem na palavra, hoje a gente poderia estar falando o nome dele como um dos maiores apóstolos do Senhor, porque ele fazia tudo bem. Ele fazia tudo bem, a palavra fala: tudo isso eu guardo. Mas ele não conseguiu largar, apegados, acorrentados, aquilo que se vier uma chuva, destrói, se vier um fogo, queima, se vier um infortúnio, destrói. Se a gente pode sair misericórdia, acontece alguma coisa, é destruído, coisa material, mas aquilo que é espiritual é para sempre. Ele estava chamando ele para viver algo espiritual. Ele vai lá, e não que ele não chama homens que têm as coisas, ele chamou Eliseu. Eliseu deixou os bois e foi seguir.
Ele chamou todos os discípulos, larga tudo e vem me seguir. Eles foram. Como a gente lembra desses homens? Esses homens são lembrados pelo nome. A gente conhece o nome de cada um deles, e através da atitude deles, o evangelho chegou até a mim e a você. Esses homens. O medo é um dos maiores agentes paralisantes do mundo. O medo de faltar. Às vezes a gente compra o que não tem necessidade, a gente guarda no celeiro o que pode estragar. A cada dia basta o seu mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci. Às vezes nós não queremos passar por momentos de aflições e limitações, que a palavra fala que eu e você vai passar. A palavra não esconde que eu e você vai passar por momentos de limitações. A gente às vezes quer tirar algumas coisas da palavra do Senhor, alguns momentos, mas isso está na palavra. Nós estamos trocando as coisas que são urgentes. O que é urgente para mim e para você? Põe na sua mente o que é urgente, o que é necessário. Urgente é a minha salvação. Urgente é todos os dias eu guardar a minha salvação. A cada dia, Deus vai dar força para a gente matar aquele leão de cada dia. Nós estamos querendo pensar em coisas daqui a 15, 20 anos e esquecemos às vezes daquilo que é simples. Ontem de manhã, nós estávamos em casa, estava de folga com a minha esposa, minha filha acordou, mais nova acordou, e eu estava lá fora limpando o quintal com a maquininha, e eu estava limpando o quintal, porque tinha que limpar, e aí de repente, a minha esposa, ela começou a bater no portão, minha menina, na porta, e fazer força, né, Gladstone, às vezes esses pequenos já batem na porta, desesperado, e ela começou a gritar, papai, 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 papai. Aí eu falei para minha esposa, não, segura ela aí que eu estou lavando, daqui a pouco eu pego ela. É isso que nós estamos fazendo com Deus, com Jesus. Daqui a pouco eu oro. Daqui a pouco eu vou na igreja. Amanhã eu vou na célula. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu jejuo. E está ficando para depois, nós estamos procrastinando. Na hora que eu abri a porta, ela foi no quintal, descalça, molhada, ela me abraçou. Ela só queria o meu colo um pouquinho. E a gente fica se preocupando com tantas coisas materiais. E às vezes ali poderia ser o último dia que eu ia abraçar ela. Porque eu não poderia estar aqui amanhã, eu não posso. Que lembrança eu vou deixar para minhas filhas? Um pai que se preocupa em fazer as coisas, ou um pai que está perto? A gente tem se afastado de Deus cada dia mais, porque as coisas do mundo têm sugado a nossa vontade. Quando nós chegamos aqui na igreja, ou na presença do Senhor, nós estamos estafados. A hora que a Marilúcia começou a fazer algo extravagante, isso para nós já se tornou algo diferente. Sendo que a presença do Senhor em nós produz algo maior. Há uma vontade, um desejo, uma angústia. Ela só queria me abraçar e eu preocupado em lavar. Deixa lá. Peguei ela, levei e fiquei. Foi maravilhoso. Eu senti aquele amor. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque coisas têm roubado, como o Marcos falou bem ontem na célula, a presença do Senhor do nosso coração. E o primeiro e maior mandamento, qual é o primeiro e maior mandamento que Jesus nos deixou? Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Buscai primeiro o reino de Deus
e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aqui eu vou abrir um paralelo, tá, gente? Muitos de nós quando pega essa passagem, está pensando que ele está falando de dinheiro. Ele fala assim, lê o versículo acima, ele fala assim, ó, e todas estas coisas, porque ele vem falando de comer, de vestir e onde morar. Nenhum momento ele fala do dinheiro. Salomão tirou a visão de Deus, porque ele tinha recebido um conhecimento. Ele tirou por um instante a visão de Deus e serviu outras pessoas. No final da vida dele, o que ele fala? Ele tinha toda a riqueza, toda. Salomão tinha toda a riqueza. Ele fala assim, ó, eu corri atrás do vento. Há um desespero no final, porque ele viu que tudo que ele correu não significava nada. O melhor era Deus, a adoração a Deus, amar a Deus. Porque nós estamos nos preparando para a vinda do Cordeiro. Você está se preparando para a vinda do Senhor, irmão? Você está se preparando? Sabe o que vai ser lá? É 24 horas nós adorando o Senhor. Adoração, entrega. Se nós não conseguirmos entregar nada para Ele agora, como vai ser? E o segundo é nós entendemos o propósito do reino de Deus, ou entender o nosso chamado. Igual o jovem rico, eu vou falar um nome aqui, Judas. Judas não entendeu o chamado. Existem muitas pessoas, e misericórdia, isso não acontece no nosso meio, em nome de Jesus, que andam com Jesus, com Cristo, mas estão longe da cruz. Judas não queria cruz. Muitos de nós não querem viver a cruz, porque a cruz é a abnegação, entrega, morrer. Hoje é muito bonito falar sobre os evangelhos, que ser pregado da abastança, da superabundância de graça, mas ninguém fala em morrer, destruir, quebrar, não viver mais aquilo que vivia, não ser mais. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, ó, Deus vai abastecer a sua casa, mas para isso você tem que morrer. Quantos ministérios nós temos na nossa igreja hoje? Eu não quero falar do outro. Na nossa igreja hoje, que precisam da minha e da sua ajuda. Chamado não é servir aonde eu quero, é servir aonde Deus precisa. Chamado é se colocar para fazer aquilo que Deus precisa. É disponibilidade. Eu estou disposto. Quando o Marcos falou aqui, ó, se colocar na brecha, é orar por quem Deus quer que a gente ore. Hoje é muito fácil, esse chamado não é meu. Não, pastor, chamado, não, ministério com criança, misericórdia, não é o meu chamado. A gente quer os chamados que chamam a atenção, que tem holofote. A abnegação, viver aquilo que precisa. Visitar asilo, visitar hospital, ir em funeral. Não, eu prefiro ir num casamento. A pessoa vai precisar de você, e a Bíblia muito mais fala que a gente aprende em funerais. A gente quer ir onde traz prazer para a nossa carne, não onde precisa. Gente, deixa eu falar para vocês com todo carinho. Quando eu entrei aqui na igreja, minha esposa me chamou, me convidou para o ministério. Ela falou, ó, vamos, que se você quiser ficar comigo e casar, você tem que participar da obra de Deus. Eu falei, uai, estou aqui, né? Quero casar, e Deus tem uma obra na minha vida, vamos embora, né? Aí chegou, qual ministério que é? De criança. Eu falei, ô louco. De criança? Ela falou, eu estou servindo lá e você vai servir comigo, né? Amém, vamos. Começamos a servir, Lucas. As crianças, né? Meu pastor, aquele monte de criança. E eu lá. Mas Deus foi gerando um amor, um cuidado. Aí você sabe o que eu percebi? Algo maravilhoso. As crianças amam de verdade. Se a criança gosta de você, ela não tem pudor em te abraçar genuinamente.
enquanto nós adultos fica com um monte de receio, ressentimento, julga as pessoas, pune as pessoas sem conhecer, as crianças amam. O ministério que eu mais cresci dentro da igreja foi cuidando de crianças, e glória a Deus por essas pessoas que dedicam a vida a cuidar das crianças. Ore por esse ministério, porque quando alguns pais chegavam lá, olhavam lá, pensa que não, vou falar algo aqui que é fora da mídia, né, Rayane? Não era mídia. Pensa um negão lá cuidando do filho. Vamos falar, eu posso falar, ninguém vai me prender. Um negão cuidando dos filhos dos outros. Chegava lá, muitos pais davam aquela olhada. Que é isso? Gente, eu não estou julgando ninguém. É a primeira defesa dos filhos. Glória a Deus para os pais. Mas Deus nunca tirou o chamado da minha vida. Isso nunca me paralisou. Porque quando as crianças vinham abraçar, eu sabia que eu estava fazendo de verdade. E hoje muitos pais me agradecem que eu estou nesse chamado. Por isso a gente tem que ver a visão de Deus em nossas vidas, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus quer de nós. Eu não sou bom o bastante, mas a presença do Senhor me capacita. Eu não sei fazer, mas o Senhor me dá as ferramentas necessárias. Eu estou aqui, eu sou o primeiro, eu me entrego, eu coloco, pastor, preciso de lavar a cadeira, eu estou aqui, porque Deus tem um chamado na minha vida, que é para servir a obra do Senhor, aonde precisar. Se empilhar a cadeira no final do culto, eu vou ser o melhor empilhador de cadeira. Não aquilo que a gente quer, aonde precisa. Porque o Senhor vai vir, uma coisa, não tem jeito da gente fugir, estamos finalizando, daquilo que Deus quer. 2 Coríntios 5,10, por favor. 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Entenderam o recado, igreja? Entenderam o recado, igreja? Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Aí Ele vai vir, Ele vai falar: William, o que você fez com o que eu te entreguei? Parábola ali de Eliseu, do machado. Eles estavam reunidos e eles quiseram alargar a tenda, assim como o Marcos falou. E eles vão na floresta para quebrar, para alargar a tenda. Aí um deles leva um machado, e o machado cai na água. E há um desespero no coração dele, porque aquele machado era emprestado. Não é meu, não é seu. A fé é dom de Deus. O Espírito é fruto de Deus. A gente vem aqui pedir para que Deus nos encha de algo que é dele, por ele, para ele. Na parábola dos talentos, o que ele fala? Que ele veio buscar o quê? O que era dele. Ela fala sobre a fidelidade em usar produtivamente aquilo que nos foi confiado. O que Deus te confiou? Amizade, carinho, respeito. Eu lembro que quando eu cheguei, nós fomos num acampamento da igreja. O pastor fez um acampamento, lá está fazendo um acampamento, e algumas pessoas me receberam muito bem. Paulo, esqueci o nome do irmão, tio Paulo, os meninos jogavam vôlei, eles me receberam muito bem. E eu me senti agregado a isso aqui. E as pessoas têm tanto de Deus e às vezes guarda.
Às vezes é um sorriso, um abraço, um cuidado. Deus te deu um dom maravilhoso. Tem pessoas que têm dom de abraçar. Eu falo para o Gladstone tem o melhor abraço da igreja. Qualquer dia, irmãos, você abraça o Gladstone. Ele traz carinho, afago. Na pandemia, o Gladstone beijava a gente. E você chega perto dele, ele afaga a gente. É um dom que ele tem, e ele usa isso. Usa aquilo que você tem. Não deixa o Senhor te cobrar de você não ter feito. Desperta tu que dormes, reaviva. Há uma palavra, uma passagem que Paulo está ministrando, e Éltico cai de cima do andar, porque ele morre durante uma pregação. Escuta o que está sendo pregado. Muitos de nós têm morrido nas pregações. Acorda, igreja. Movimenta. Nós dizemos, primeiro os meus problemas, primeiro as minhas falhas, os meus estudos, as minhas coisas. Eu quero me formar profissionalmente. E a palavra nos direciona, deixa tudo e segue-me. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem andado em fé? Queria convidar já o pessoal do louvor para estar aqui com a gente. A Marilúcia falou bem, o Marcos falou. Faz o exercício aí, lembra de quando Deus te chamou. Como nós éramos quando Deus chamou a gente. A gente falava tantas promessas assim quando começa a namorar, né? A gente faz tanta promessa para a namorada ali antes de casar, né, o marido. Com o Senhor também, parece que a gente faz tanta promessa no meio da caminhada, às vezes a gente esquece. É igual no casamento, a gente tem que fazer às vezes uma retrospectiva das coisas que a gente tem feito no nosso relacionamento. E hoje é uma manhã para a gente fazer uma retrospectiva. Porque se a gente não pregar, as pedras vão pregar. Se a gente não falar, o Senhor vai levantar um novo povo para falar. Porque a obra do Senhor não paralisa em mim e em você. Nós temos um certo orgulho de pensar que eu e você somos o centro do universo. O Senhor tem primeiramente que o propósito dele se cumpra. Ele nos dá o chamado que muitos escolhem caminhar e muitos não. Mas Ele tem algo para nós. Eu quero finalizar no texto de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está chegando, está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Feche seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Irmãos, será que nós temos tido um comprometimento real e irrestrito com aquilo que Deus quer de nós? Será que quando nós contamos os nossos ossos com toda a fôlego, com todo o fôlego que eu quero te servir, isso é uma verdade? Ou nós estamos sendo comovidos pelo ambiente? Nessa manhã o Senhor quer trazer para fora algo genuíno e puro que há dentro de mim e de você. Há um chamado latente no meu e no seu coração em cumprir a vontade do Senhor nessa terra, em estabelecer o reino de Deus. Mas para isso nós temos que fazer em tudo a vontade do Pai. Nos desvencilhar de tudo aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. E nos condicionar dia após dia a sermos verdadeiramente instrumentos de Deus nessa terra. Com simplicidade o Senhor quer te usar.
Ele quer usar o seu dom mais simples. Você é um canal de bênção do Senhor nessa terra. Às vezes você não tem se sentido, ou às vezes o mundo tem falado que você não é. Mas essa manhã o Senhor te traz uma resposta. Você é escolhido, sobre você é uma unção. Desde o ventre da tua mãe você foi gerado para cumprir o chamado do Senhor nessa terra. Nada pode te afastar daquilo que o Senhor tem para você. Nem o bem material que a traça e a ferrugem come, nem palavras que são ditas ao vento, porque o Senhor tem uma promessa marcada no seu e no meu coração, de que nós seríamos a resposta ao clamor pela manifestação daqueles que vão fazer a diferença. Você vai sair daqui hoje e o Senhor vai te levar em lugares, seja um instrumento do Senhor. Mesmo que nós passamos pelos mares, pelas aflições, que o Senhor use a sua vida. Aonde estiver, você vai ser cheio do Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. A minha vida é do Mestre. Entregue a Ele tudo nessa manhã. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Cante com fé, faça dessa canção sua oração. Meu coração é do meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei. Entrega o barco do meu ser e entrei no mar afora. Ele está contigo nesse barco. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Ele está contigo. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A solidão. Na solidão da vida, eu pude perceber o
Fala isso, igreja do Senhor. Meu coração é do meu mestre. É pro Senhor. O meu caminho é meu mestre. Minha esperança é meu mestre. Ainda com os olhos fechados, ouça isso. Reavivar fala de algo que já teve aceso. Reavivar fala de algo, de uma centelha que já houve no meu e no seu coração, por mais da presença de Deus. Um dia nós tivemos um fogo, um dia algo queimou, latejou no nosso coração. E nesse tempo o Senhor vem nos despertar a novamente viver com intensidade tudo aquilo que Ele quer para nós. A palavra nos fala: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, cheio de temor. Faze agora no nosso tempo as maravilhas que fizeste no passado, para que nós também vejamos. Mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. Nessa manhã o Senhor tem liberado sobre a minha e a sua vida uma nova unção. Um fogo inesgotável vai brotar dentro de mim e você, em fazer a vontade do Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos te consagrar, Deus, os nossos corações. Nós desviamos o nosso olhar, Deus, da tua presença, Deus. O mundo às vezes, Pai amado, tem nos enganado, Deus. Mas nessa manhã nós queremos dizer ao Senhor: traga-nos de volta, Pai amado, ao centro da tua vontade, Deus. Nós queremos e vamos viver intensamente aquilo que o Senhor quer para nós, Deus. Para quando chegar no último dia, na última hora, o Senhor vai falar: filho amado, em quem eu tenho alegria, sobre você repousa a minha presença. Estabelece, Deus, a tua grandeza no meio do teu povo, para que nós, igreja escolhida do Senhor, possamos ser tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Que o Senhor te dê um domingo de bênçãos, cheio da presença do Senhor. Aplauda o Senhor, que Ele merece, em nome de Jesus. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti.